Você já reparou como que a vida passa rápido? Passa bem rápido. E se você tem mais de 30 anos, você conseguiu perceber isso com muita clareza. Quando a gente é novo, quando a gente tem 20, 21, a gente acha que a vida é tão grande, que vai demorar tanto para tudo acontecer, que a gente vai demorar tanto para ser velha, né? E de repente, bum, 30, 35, 40, 50 anos. E quando você olha assim, você pensa, caramba, como que passou tão rápido e eu não percebi? E chegar aos 35 anos me fez ter mais clareza ainda disso. E desde os 30, na verdade, eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu não dava valor antes eram as coisas mais importantes. E comecei a perceber também que coisas que eu dava importância não tinha a menor importância, sabe? Então eu comecei a fazer algumas reflexões sobre mim, sobre a vida, sobre tudo. E eu fui chegando aonde eu queria chegar. E hoje, assim, eu tenho muita clareza de tudo que eu quero conquistar, de tudo que eu preciso conquistar, de tudo que não faz mais sentido pra mim, e tudo que eu quero ser. Só que eu, olhando lá pra trás, eu percebi que, assim, muitas coisas eu já poderia ter conquistado. E eu não tô falando de culpa, não, porque eu não sabia, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Mas se a gente parar para pensar em tudo que a gente deixa de começar porque a gente pensa que a gente não vai ser bom o suficiente ou que a gente pensa que vai demorar muito para conquistar, para acontecer. Só que o tempo passa de qualquer maneira. E passa a gente tentando ou não, passa a gente fazendo do jeito que a gente consegue ou não, ele passa. E é muito melhor que ele passe com a gente aproveitando ao máximo todas as oportunidades, aproveitando ao máximo toda a energia que a gente tem, aproveitando ao máximo tudo que a vida coloca pra gente e tudo que a gente busca com as nossas próprias forças. Então eu comecei a perceber que eu tenho essa visão hoje sobre a Fran, né, lá de 10 anos atrás, vamos botar assim. E eu consigo perceber coisas que eu poderia ter começado quando eu tinha 20 e que hoje me trariam bons resultados, mas eu não fiz. Então por que eu vou ficar olhando para esse passado se eu tenho o presente para poder agir? E aí, pensando nisso, eu comecei a imaginar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, o que eu consigo de resultados para daqui a 15 anos que eu preciso começar a fazer hoje, sabe? Então você precisa ter essa clareza de que não adianta você pensar no que já foi, no que deveria ter sido e pronto. Isso te serve para você pensar no que você então pode fazer agora para daqui a um tempo você colher os frutos. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho feito essas reflexões, essas avaliações do que eu preciso mudar, hábitos que eu quero incluir na minha vida, aprendizados que eu quero ter, para que lá no futuro eu olhe e pense assim, parabéns, Fran, de 35 anos, você arrasou, porque você fez tudo que era possível para você naquele momento. Eu sei que vão ter algumas coisas que com 50 anos, por exemplo, eu vou olhar e vou falar assim, tão bobinha, 35 anos era tão novinha, não sabia nada da vida ainda, poderia ter feito tantas coisas. Eu sei que sempre vai ter algo que a gente não vai saber agora, porque a gente ainda não tem, né, os aprendizados, a maturidade, que a gente vai ter daqui a alguns anos. Mas a gente pode fazer agora tudo aquilo que cabe no nosso momento de agora, sabe? E eu vejo que, assim, muitas das vezes, algumas pessoas, elas deixam um sonho guardado na gaveta porque elas pensam que vão demorar muito. Elas deixam de iniciar rotinas porque elas acham que já estão, já tenho 30 anos, não vou começar, não vou fazer uma faculdade agora, não vou tirar uma habilitação agora, não vou fazer tal coisa agora. Não, gente. Se você fizer agora, quando você tiver mais velha, você vai se agradecer por você ter feito. Assim como você se agradeceria agora se você tivesse adquirido alguns hábitos ou alguns comportamentos lá atrás. Então, assim, não é tarde, nunca é tarde,
sempre dá tempo de você começar a fazer coisas boas, coisas que vão te ajudar, coisas que vão melhorar a sua vida. Então, olha aí com carinho tudo aquilo que você tem desejo, mas que você fica inseguro achando que tá tarde ou pensando que vai demorar muito, que você não sabe fazer direito. Tudo é prática, tudo é esforço, tudo é errar e tentar e fazer de novo. Um beijo, até mais, tchau, tchau.